Nosso cordial bom dia a todos os nossos amigos. Gostei demais da forma de tratar. Meus amigos, nós somos mais do que amigos. Nós somos solidários e somos fraternos com vocês todos. Falar do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos leva a textuar ou passar textos desse brilhante e iluminado conhecedor que conviveu naturalmente com Kardec na época. Então ele define lá no final desse livro, onde ele coloca a profissão de fé do século XX. E essa profissão de fé agora já é do século XXI, que nós iniciamos. Para ele o ser, a alma permanece invariável desde a sua criação, supostamente há 13,7 bilhões de anos atrás, nesse grande movimento do estrondo maior. Mas ela é una, essa essência em forma de germe, vem percorrendo na evolução das formas, em milhares e milhares de anos no nosso tempo físico, em corpos também de carne, já na dimensão humana. Essa alma, ela vem evoluindo e a sua evolução é eterna, se configura como eterna. Nós vamos nesse processo, entendemos muito bem o que significa processo, com o nosso irmão Valério. Ela é sempre diferente, porque ela é enriquecida progressivamente, aumentando as suas qualidades, adquiridas nesses progressos realizados, cada vez mais consciente ou autoconsciente. Mas essa evolução não é completa se ela não tiver, além do conhecimento de si mesmo, realizar o estudo do universo. E o estudo do universo, a aquisição desse duplo conhecimento, é a própria razão, vejam o que é que o Leon Denis coloca, é a própria razão e o objeto de nossa vida, de todas as suas vidas, pois que a morte é simplesmente a renovação das forças vitais necessárias para mais uma nova fase. E ele comenta agora sobre o universo. Esse universo que, à primeira vista, uma ação se afigura, uma ação superior. E nós comentamos, numa leve conexão, Francis Collins, um homem de ciência, que na sintonia fina, ele via exatamente essa ação superior, inteligente, soberana. É por isso que o amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Porque é essa força, esse Pai maior que está dentro de todos nós. Ela é, portanto, essa ação superior, soberana. Ela governa não apenas o nosso mundo, governa o universo. Esse universo que se expande, esse universo que tem essa relativa idade, mas que pode prosseguir, esse universo que se configura como um hausto da criação, um ato de respirar do Criador, nesse momento. Então, pela necessidade de ser absoluta, uma duração não poderia comportar limites, por isso, esse universo é eterno. Mas a lei do universo é a conservação, a ordem e a harmonia. Que trinômio maravilhoso! A conservação, muito bem colocado aqui na palestra anterior. A ordem, esta ordem que
ainda não assimilamos a ordem universal, ainda não sintonizamos com ela. E, sobretudo, a harmonia. A harmonia está na beleza desse universo, nas suas leis, nessa configuração de equilíbrio sobre tudo. A justiça e o amor são os seus meios, nos diz Leon Denis. A beleza é inseparável do bem. A beleza que a gente não sabe apreciar na natureza, no mirar do firmamento, no equilíbrio das estrelas. E o destino? O destino é o fim da alma em sua evolução, atingir em si mesmo e em volta de si. Olha, mais uma vez aqui a coincidência, em volta de si, na sociedade, trabalhando pela transformação dessa sociedade, através dos tempos e das estações ascendentes, que pensamento lindo, do universo, pelo desabrochar das potências adormecidas, eu coloco, que possuem um germe. Nós fomos criados para o bem e para a felicidade. Em si, essa noção eterna do belo e do bem, que exprime a ideia de Deus, que Criador maravilhoso, é a própria ideia da perfeição, a busca pela perfeição. E da lei da ascensão surgem, bem entendida, dela deriva a explicação de todos os problemas do ser. Problemas do ser, do destino e da dor. A evolução da alma desenvolve novas qualidades. A liberdade relativa do ser relativo no ser absoluto Deus, a formação lenta, como vimos aqui, progressiva, da consciência humana através dos séculos, dos milênios, e seus desenvolvimentos sucessivos nos infinitos do porvir. Que extensão panorâmica maravilhosa. A unidade de essência que está dentro de nós, e que pouco conhecemos e a preservamos, essa unidade de essência, esse potencial, esse germe ainda em processo de desabrochar. A unidade de essência, vejam só, e a solidariedade eterna das almas. Nós somos solidários, queiramos ou não. Em marcha para as conquistas dos altos cimos. E afinal a dor é uma lei, segundo esse capítulo dedicado sobre a dor física nas sensações, a dor moral no sentimento, essa dor que é muito mais ampla do que a dor momentânea física, que atinge o nosso patrimônio biológico. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Quem está reclamando de dor? Nós não podemos reclamar da dor, pois ela é uma lei de equilíbrio e educação. Essa dupla conjugação, a dor e o prazer, são inseparáveis. A felicidade aparente que a gente está buscando na satisfação dos sentidos,
é relativa à felicidade. A felicidade permanente e duradoura é a felicidade do espírito, na sua compreensão maior, na sua participação na sociedade, no mundo, no universo de Deus. Portanto, elas são inseparáveis e necessárias à educação do ser, palavras textuais de Leon Denis. A disciplina do pensamento, e a reforma do caráter, não é dos seus azulejos, eu tremi. Então, o pensamento, vejam que maravilha, é criador, atua em nós e fora de nós. Ele gera, vejam que sequência, coloca Leon Denis agora, e por favor, anotem ou gravem na memória e no seu coração. O pensamento é criador, é decorrente, e aí sim, é produto do nosso sentimento e da nossa razão. Ele gera palavras. Essas palavras que na sua dinâmica nos vão estimular valores, todos nós. Nós não transformamos ninguém, somos nós que absorvemos essas palavras que nos tocam, que nos fazem tomar consciência, e somos nós que partimos, sim, para as nossas mudanças. Mas as nossas palavras geram ações. Vejam que maravilha. As nossas ações geram hábitos. Hábitos. Todos nós vivemos de ações, executamos as tarefas, e aí sabemos muito bem as ações diárias, mas a repetição dessas ações geram nossos hábitos. Somos levados a ter hábitos, mas nós não podemos ficar condicionados aos nossos hábitos, a não ser aqueles que nos engrandecem a alma. Dos hábitos e da sua repetição, nós constituímos a nossa forma de ser, o caráter. E com o caráter, nós construímos o nosso destino. Não apenas o destino nessas dimensões de 3 padrões euclidianos, mas o pensamento, mais do que isso, ou os pensamentos, modelam nossa alma, diz Denis. Cadê? Já acabou, né? 10 minutos. Vou terminar, porque falar dá dor. Então, os pensamentos modelam nossa alma e o seu invólucro. Qual é o nosso invólucro? É essa constituição sutil, estudada por Kardec com o nome de, e por várias outras áreas, há mais de 200 denominações de perispírito, em todas as culturas, esse invólucro sutil, que se reflete na sua irradiação, na conhecida e denominada aura humana. O pensamento, ele decora e nos faz ser reconhecidos em todas as dimensões do espírito pelas irradiações, fruto do nosso trabalho conosco mesmo e com o universo. Muito obrigado, desculpem. Ele não deixa eu ficar sério, tá vendo? Depois fala que eu sou isso, que eu sou aquilo.
Ontem eu falei que nenhum trabalhador do Evangelho, nenhum apóstolo, nenhum daqueles que seguiu o Cristo bem de perto, teve vida suave. Eu disse que a vida deles foi de extremo esforço. E Leon Denis não foge à regra. Só para uma frase bem curtinha, de uma maneira bem rápida, Leon Denis, enquanto compunha, porque ele não escrevia, ele compunha essas obras fantásticas na sua carreira literária, em um momento ele estava em profunda miséria. Não era dificuldade, não. Era miséria. E ele arranjou um emprego, um trabalho. Ele foi trabalhar, já adulto, como iniciante de auxiliar de limpeza num curtume, ou seja, onde se trata o couro. Isso não significava que ele ia fazer limpeza, porque não se fazia limpeza em fábrica, era imundície. Ele limpava o couro recém-tirado dos animais. Esse couro era lavado, a parte interna, tratado para depois ser curtido e dar seguimento. A parte que cabia a Leon Denis era lavar os restos de carne e gordura que ficavam no interior do couro. E isso era feito com soda cáustica. E quem conhece soda cáustica sabe o estrago que ela faz. E ninguém sabia naquela época, ou se sabia, ninguém informava. Então, ele enrolava panos nas pernas e nas mãos para evitar que o calor químico da soda cáustica lhe queimasse as mãos, mas não evitava, só reduzia. E, muitas vezes, na hora de escrever, o sangue de suas mãos manchava o papel. Ao longo do tempo, ele foi perdendo a visão e ficou cego, exatamente pelo calor e o gás e o vapor desprendido pela soda cáustica. Mas, em nenhum momento, ele deixou de cumprir a sua tarefa. Nesta obra de Leon Denis, eu me atrevo a escolher apenas a primeira página de um capítulo, que é o problema do destino. Todos nós temos preocupação com o destino. Eu vou cuidar bem do meu filho porque o destino. Ou eu estou sofrendo porque o destino. Sempre o inferno é o outro, não é? Então, o destino é nosso inferno. E Leon Denis nos diz assim: a alma renasce na condição humana para representar um novo ato na trama da vida. Quer dizer, cada renascer, cada encarnação é um novo ato. Como uma peça se divide em atos, a nossa existência também. E nós renascemos para representar este ato. Não é como nós aprendemos no passado remoto, nas religiões, pagar pecado. Ele diz, acertar as falhas do passado e conquistar novas capacidades para a marcha do progresso. Conquistar novas capacidades para a marcha do progresso. Este é o papel de cada um de nós no ato aqui e agora, representados por nós. Nós todos, nós todos. Então, nós devemos, na pluralidade das vidas da alma eterna, a condição necessária, aí vem a palavra-chave, que o Dr. Ney já fez referência aqui, a educação. Educação. Educação é a palavra-chave para o progresso. Por isso, Allan Kardec deu tanta ênfase à educação da alma, embora alguns espíritas tecnocratas reclamem que Kardec não escreveu um livro sobre educação. A codificação é um livro, é uma coleção
sobre educação. É uma coleção educativa e educacional. E Kardec chama a nossa atenção. O pai que não transmite ao filho o conhecimento da doutrina espírita vai ser o primeiro a sofrer as consequências desta omissão. A educação espírita significa a educação espiritual. Como diz Herculano Pires, a gente não podia deixar de citar, preparar o espírito reencarnado momentaneamente como criança para o século que ele se apresenta, neste ato da vida. Então, a reencarnação, diz Denis, é a única forma racional da reparação das falhas cometidas e da evolução gradual da humanidade. Se nós não entendermos, não conhecermos, não pensarmos em reencarnação, não tem razão nenhuma para nós melhorarmos. Neste mundo que nós vivemos, um dia um amigo meu me perguntou, e ontem a professora Heloísa brincou comigo no mesmo sentido, parece até que ela ouviu a conversa. Um amigo meu falou, Siria, se você não fosse espírita, o que você seria? Eu falei, coitado da humanidade. Eu ia andar no meu carro com um taco de beisebol. O primeiro que fizesse uma gracinha, eu descia do carro e dava um cacete nele, sem menor dó. Resolvia no pau e no porrete, professora, porque eu não tenho nada com isso, eu não tenho compromisso, eu vou morrer, vou ficar no túmulo, vou virar adubo de pouca qualidade, mas vou. Conhecendo a reencarnação, eu conheço o meu compromisso comigo mesmo e a responsabilidade desse espírito aqui, reencarnado, no ato que ele representa nesta peça que é a minha vida. E esta reencarnação também é a única forma que podemos entender Deus, o grande regente do universo, justo e bom. Se tirarmos a reencarnação, é o Deus medieval, é o Deus da Inquisição, ou é o Deus da Igreja Universal que lança a eternidade da fogueira, ou é o Deus do Islã, dos omãs, que você não pode tocar porque você é impuro, você não é um revelado de Maomé. Este não é o Deus do amor, não é o Deus da justiça, é o Deus da vingança, que domina os corações alheios e que nós, espíritas, começamos a compreender na questão tratada por Denis no Destino. É este mesmo Deus que nos ensina as desigualdades que nos chocam. Andamos nas ruas, vemos as desigualdades sociais, físicas, intelectuais, todo tipo de desigualdade, e nos perguntamos, eu vou até citar uma para não deixar passar em branco. Vamos lembrar do Papa, o ex, que resolveu não mais ser representante de Pedro. Desisti, cansei. Quando ele visitou Auschwitz, aquele horror nazista, qual foi a pergunta que ele fez? Onde estava Deus? Eu respondi, dentro do seu coração, que foi de conluio e a favor daquele extermínio, porque a Igreja Católica se omitiu. E ele foi da juventude nazista. Obrigado, muito bem lembrado. Viu, professora? Estou fazendo carreira. Ele foi da juventude nazista. Aí ele disse, eu fui obrigado. Mentira! A juventude nazista era formada por voluntários. É este Deus que nós desconhecemos. Nós conhecemos o Deus da justiça, do amor e da verdade. O Deus que Kardec traz de volta, resgata através desses emissários brilhantes. Kardec, que vem da mais alta escola do Cristo, enviado à Terra, e traz depois os seus seguidores. Leon Denis é um deles, que vão semeando amor, carinho e, principalmente, vão nos educando para que nós sejamos amanhã melhores do que nós somos hoje. Muito obrigado e fiquemos com Deus. Meus amigos, o professor Allan Kardec nos diz que a dor é o aguilhão que impulsiona o homem ao progresso. Aguilhão é o garfo do diabo. Aquele garfão grande que o diabo usa
para cutucar o traseiro dos teimosos. Kardec usa, portanto, esta figura alegórica para simbolizar o que a dor significa para nós. É o estímulo para o progresso. No entanto, como nós, dotados de livre-arbítrio, nunca perdemos o protagonismo das nossas vidas, até mesmo fazer com que a dor nos impulsione ou não ao progresso é uma opção de cada um. Nós podemos perfeitamente fazer com que a dor seja simplesmente um instrumento para que nós façamos com que os outros se condoam de nós, nos façamos de vítimas, simplesmente para que nós continuemos atribuindo ou buscando a solução para os nossos problemas fora. São aquelas pessoas que vêm à casa espírita buscar um passe, achando que o passe vai solucionar o problema delas. Ajuda? Muito. Mas se ela não fizer a sua parte, não mudar os seus estados mentais, não mudar a sua relação de sentimento para com o semelhante, o passe não é milagre. Voltamos, meus amigos, à conversa de alguns minutos atrás ali, da necessidade de compreendermos a nossa presença perante a lei divina, não mais submetidos a um Deus que se mete na nossa vida. Eu não resisto à provocação do Irie, não é? Naquela velha concepção de um Deus que se mete em tudo, nós voltaremos à Idade Média até o período absolutista, em que acreditávamos que quem escolheu Luís XVI para ser rei da França, ou Maria Antonieta para ser a rainha da França, foi Deus. Quem escolheu a Maria I a louca para ser rainha de Portugal foi Deus. Esse Deus não sabe votar, né? E a gente diz que o povo é que não sabe votar. E se nós trouxermos isso para a atualidade, meus amigos, estaremos presos a esses velhos padrões medievais. E vamos chegar à conclusão que foi Deus que, há 12 anos atrás, por exemplo, elegeu Bush Jr., presidente dos Estados Unidos, para invadir o Iraque e sair matando todo mundo, bombardeando o país alheio. Ou chegaremos mais próximos à conclusão de que foi Deus que, há um mês atrás, escolheu o Papa argentino. E se escolheu o Papa argentino, escolheu Bush Jr., ele poderia não ter escolhido, esta é a tragédia. Quando nós atribuímos a Deus os atributos humanos, se ele fez, ele poderia não ter feito. É o capricho, é o interesse. E se elegeu o Papa, talvez tenha elegido o deputado pastor, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara também. Perceba, meus amigos, que nós colocamos a nossa vida num Deus que deixa de nos respeitar, porque ele está defendendo o interesse dele, sei lá, a serviço de quem está esse Deus. Então, meus amigos, quando Kardec nos fala que a dor é o aguilhão que nos impulsiona ao progresso, o será se nós fizermos que o seja. Se nós conseguirmos, com a razão e com o sentimento, vem sempre é o único caminho que o Espiritismo nos ensina, com a razão e com o sentimento, transformarmos cada dor que enfrentamos em algo que nos faça melhor. Essa é a opção. É de nós fazermos com que a dor seja aquele instrumento da autoflagelação, quando ao tempo que usávamos o chicotinho ou o silício, como lembrou a Heloísa ontem, para nos flagilizarmos e criarmos dores novas, imaginando que o sofrer a dor por si só nos faz crescer, e não é isso. O que nos faz crescer não é o sentimento de dor, mas o que nós processamos na razão e no sentimento daquela dor para o patrimônio profundo do espírito. Então, esta é a primeira grande contribuição de Kardec nesta frase. A dor nos impulsiona para frente, se quisermos. Mas há uma segunda, e que, de novo, é a lei natural respeitando o nosso livre-arbítrio. Precisaremos da dor, aliás, teremos a dor se precisarmos e se quisermos. Dizia Paulo de Tarso, numa das suas epístolas, inspiradas pelo Espírito Santo, em que ele dizia lá que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, nós podemos e temos o livre-arbítrio de plantar abobrinha ou cenoura. Mas se pelo livre-arbítrio optarmos por plantar abobrinha, vamos ter que colher a abobrinha. E se não gostarmos da abobrinha, isto nos sirva de conhecimento, de informação, para que no ano seguinte plantemos cenoura.
Mas se nós quisermos aprender sem a necessidade de sofrer essa circunstância, vamos experimentar a abobrinha do vizinho. Não gostei da abobrinha. E já no primeiro plantio, use bem o livre-arbítrio e plante cenoura. Então vejam como a autonomia do espírito é sempre preservada. A dor será ou não impulsão, se quisermos e assim o fizermos. Precisaremos ou não da dor, se assim quisermos e assim o fizermos. Isso nos faz artífices do nosso destino, o segundo elemento da nossa conversa. O Espiritismo nos dá as rédeas do nosso destino. Nós nos tornamos os responsáveis pelo caminho que vamos trilhar. E talvez esta seja a maior contribuição que o Espiritismo nos dá, porque nos faz responsáveis pela nossa vida. Não podemos atribuir a ninguém o sofrimento que temos. Saberemos em cada momento do sofrimento, na hora que doer, que aquele sofrimento é exatamente o que eu mereço e o que eu necessito. E fazer uso dele para que eu não precise mais nem merecer e nem necessitar, depende de mim. Depende do meu modo de sentir, de agir, de pensar, de falar. Portanto, a dor me educa para que eu assuma o meu destino. E a partir do momento em que eu me torno senhor do meu destino e passo, portanto, a agir no mundo como alguém que tem o controle da situação, numa relação de amorosidade com o Criador, mas de protagonismo, eu me torno um ser. Este é o ser do destino e da dor. É o espírito que é dono dos seus atributos divinos e o exerce com humildade, não com arrogância, se achando superior, que aí o processo já ruiu, com humildade, sabendo que há um longo processo de aprendizado, mas que cada passo depende do seu esforço no bem, do seu esforço de se educar, do seu esforço de sentir, de pensar e de agir no bem. Portanto, o ser é aquele que controla o seu destino para não mais precisar das dores. Obrigado. Encantada com os nossos colegas. Lembramos também que Herculano Pires amava Leon Denis. E Leon Denis é o grande filósofo que estuda o ser e que a filosofia contemporânea chama o estudo do ser de existencialismo. Estudo o ser na existência. Denis é atualíssimo. Ele fala sobre o ser, só que ele vai além dos filósofos existencialistas, materialistas e espiritualistas. E Herculano, que se dizia seu discípulo, dá as mãos a Denis na compreensão do ser, como aquele que existe na Terra. Kardec, o mestre de Lyon, quando trata sobre os problemas da reencarnação, se uma mulher corre risco de vida, Kardec diz assim, deve-se preservar para ter um filho a vida daquele ser que já existe, do que um que ainda não existe. Como existimos sempre, mas a existência na Terra, de encarnados. E no livro Introdução à Filosofia Espírita, que ontem o querido Ney apresentou, tem todo um capítulo sobre o ser, o existente. Sartre diz que antes da existência o ser está fechado. Interessante. A doutrina espírita diz que, às vezes, o espírito que se desequilibra, ele fica fechado em seus complexos, em seu remorso. Exatamente o que diz a filosofia existencialista. Só que Sartre não consegue terminar, alinhavar a sua costura, porque a visão dele, lembrava Herculano, é deturpada. Ele não consegue, é como uma miopia profunda, mas ele não tem o óculos, a lente da compreensão da verdadeira arte de bem viver. Quando Leon Denis fala sobre o ser, eu lembrei dos filósofos existencialistas dizendo, mas o indivíduo vem à Terra para se transcender, mas ele morre, se nadifica. E dizem ainda os filósofos existencialistas, materialistas e os espiritualistas. Só José Herculano Pires, considerado e aparece no dicionário da USP como único filósofo existencialista e espiritualista espírita, traz a visão de Denis.
E os filósofos existencialistas dizem, mas é horrível. O ser vem do berço ao túmulo para superar seus defeitos e não consegue porque morre. E dizem mais, o ser é infeliz porque está mergulhado na angústia e na dor, no medo da morte e na angústia da doença. Mas nós sabemos, à luz do Espiritismo, que estamos mergulhados na luz, se o desejarmos. Sabemos também que mundos difíceis, não o mundo, a sociedade difícil, cria desafios que não são dor. Convencionamos chamar qualquer desafio de dor. O indivíduo que perde o emprego se desespera e diz, ai, o que eu fiz no passado? Faz parte de um planeta em desenvolvimento, problemas vários. Agora, é interessante, eu disse isso já aqui, vou repetir. Quando resolvemos cursar uma universidade ou lidar com um grupo assistencial com dificuldades várias, não falamos que estamos passando por uma dor. Falamos que bom, estou crescendo, é uma experiência diferente. E nós sabemos que uma experiência magnífica e que não é fácil é a experiência da velhice, a pessoa idosa. Não é dor, não é castigo, é ciclo natural evolutivo. Então, temos que separar dificuldades próprias, processo educacional eficiente de dores que, como diz a Gênese do mestre de Leon Kardec, num capítulo belíssimo sobre o qual eu adoro refletir, o mal e o bem, que existem alguns males naturais próprios de um mundo em desenvolvimento, mas que a maioria dos males é criação do homem. Nós criamos os nossos males. Mesmo pequenos males, dissabores, quando a idade avança, nós olhamos para trás e falamos, mas como éramos tolos, sofríamos por tolice. Um adolescente sofre por uma espinha no rosto. Uma sociedade injusta sofre pela violência dos seus próprios elementos. Os pais que se esquecem de educar os filhos sofrem tendo em casa filhos rebeldes. Então, nós temos que sempre pensar à luz da razão. E nesse capítulo belíssimo, o estudo do ser de Leon Denis, dando as mãos ao estudo do ser inacabado dos filósofos existencialistas, eles ainda chegam num momento que pensam, mas o ser é cheio de possibilidades. Será que ele vai conseguir utilizá-las? Aí tem 3 correntes, entre outras. Sartre e Simone de Beauvoir, materialistas, por exemplo, diz não. O ser é uma paixão inútil, não vale para nada, porque ele chega para fazer uma tarefa que ele não realiza. Que visão horrível! É a visão do indivíduo que não enxerga a vida espiritual. É a visão que fez com que Simone, nos últimos anos da sua vida, entrasse em depressão profunda e falasse, de que vale a vida? Poesia, música, amigos, se tudo vai desaparecer. Felizmente, a doutrina espírita dá uma visão iluminada. Gabriel Marcel, também filósofo existencialista, mas espiritualista, diz, não, o ser vai conseguir desenvolver suas potencialidades se firmar na fé, agarrar em Deus. Mas aí ele fica fechado, ele não consegue pensar, ele não consegue se desenvolver, ele fica num fanatismo, com medo, é ainda um medo de viver, um medo de enfrentar desafios, de ter experiências. Os jovens malucos querem experiências até de adrenalina, pulam, não há necessidade disso. A nossa experiência, como disse o Eduardo Valério, vencermos a nós mesmos, a nossa fragilidade, o medo da vida, o medo de ter coragem, enfrentar problemas, resolver problemas, sabendo que a felicidade da terra é maravilhoso, que inunda nosso coração, desde que aprendamos também as limitações próprias de uma vida que é uma experiência, um curso magnífico para passar para um estágio superior, para um planeta em desenvolvimento maior.
E tem um italiano que é o único que chegou perto do espiritismo. Herculano o apresenta nesse livro magnífico, Introdução à Filosofia Espírita, Nicolas Abbagnano, que é o único que diz: não, o ser vai resolver todos os seus problemas e vai desenvolver todas as suas potencialidades luminosas, vai transcender suas paixões inferiores, vai conseguir um desenvolvimento pleno, só que ele não diz como, ele para aí. Aí Herculano diz: a filosofia espírita traz as condições, os recursos necessários, os recursos da casa espírita. A leitura e estudo dos livros básicos de Kardec visam fazer com que o indivíduo frágil, temeroso, angustiado, que cria seus problemas, se transforme num indivíduo seguro, firme, tranquilo, feliz. Porque ficamos felizes quando vencemos problemas, porque ficamos felizes quando estamos sentindo o completar de uma encarnação, porque mesmo as dificuldades próprias de um corpo mais desgastado não nos afetam, porque o nosso espírito sabemos que está crescendo, que está firme, que está forte, e que essa época de transição, tanto quanto a transição da Terra, vai produzir uma vida melhor, um desenvolvimento maior do nosso raciocínio, da nossa capacidade de adaptação. Os filósofos existencialistas ainda lembram que o ser traz em si a faticidade. E o que é a faticidade? Ele já vem feito, eles dizem, só que não explicam como, não sabem. É o mistério da filosofia. Que mistério? Viemos feitos, ainda imperfeitos, mas trazemos experiências, nosso modo de ser, nossa personalidade. Compreendemos isso vendo as várias encarnações. Nenhum ser surge, nesse século XXI, uma página em branco, uma tábula rasa, como queriam outrora. Trazemos, como apresenta Glendon no seu livro QI versus QE, os próprios bebês já têm personalidade. Eu iria mais longe. Até os animaizinhos, os cachorrinhos, os pinguins têm personalidade. Outro dia o Fantástico mostrou um pinguinzinho ladrão. O amigo construía o ninho, ele ia lá, roubava as pedras. E mostraram também as abelhas que tentam roubar mel de outras colmeias. E o ser humano tem sua faticidade, mas a cada encarnação ele se educa e melhora, senão realmente seríamos paixões inúteis. Sobre o destino, eles também falaram muito bem, mas mulher tem que completar, não fosse Eva, capaz até de misturar a cabeça de Adão. Sobre o destino, o Eduardo e o Ney lembraram, cada um constrói seu destino. E tem um capítulo do Evangelho que eu gosto de ler às vezes, não por masoquismo, não, mas para me libertar de possíveis dores. Ai do espírito preguiçoso, ai dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, forçaremos sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Herculano adorava esse capítulo, porque ele dizia que quem anda a cavalo sabe bem, e que não convém se tornar um espírito preguiçoso, porque virá o duplo esforço do freio e da espora. Aí é que surge a dor, mestra, diz o querido Leon Denis, mestra impecável, inigualável. Claro, o indivíduo que não quer seguir o trabalho e o amor, ele entra num processo como aluno difícil que repete ano e, às vezes, tem que ter nas férias aula de reforço. Castigo não. É amor dos professores que querem que todos tenham as mesmas oportunidades. E sobre a dor ainda, lembramos o trabalho de Herculano Pires num livro magnífico, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, onde ele diz assim: convencionamos no meio espírita que somos peixes inertes fechados num aquário e que, para evoluirmos, os capatazes de Deus precisam vir com um chicote. Não,
Não estamos fechados num aquário. Não existem capatazes de Deus. Existem espíritos amorosos impulsionando-nos ao crescimento, convidando-nos ao trabalho e ao amor. Voluntariamente nos candidatamos ao trabalho. Jesus, como disse Paulo de Tarso, que queres que eu faça? Esta é a visão espírita. E nós, o ser reencarnado do século XXI, daqui a 50, 100, 500 anos, cada um determina o seu destino, seremos luz pura. E a felicidade que já é maravilhosa hoje, apesar das dificuldades, graças às dificuldades, quem passou, diz o poeta, quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormecido, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. Queremos viver plenamente com Jesus, estudando esses filósofos maravilhosos, entre os quais brilha o nosso irmão, ao qual tanto agradecemos, Leon Denis, e o nosso mestre maior, mestre dos filósofos, Kardec, discípulo fiel de Jesus de Nazaré. Obrigada.